Trilha de aprofundamento Ciências Humanas. Então, o mundo do trabalho no território catarinense. Essa é a trilha das Ciências Humanas, aqui na Escola Tancredo de Almeida Neves. Eu sou a professora Monique, ministro os componentes de Geografia e História nessa trilha. Eu sou o professor Tiago, ministro componente de Filosofia nessa trilha. E eu sou o professor Daniel, sou formado em Ciências Sociais e ministro o componente de Sociologia. A trilha foi organizada buscando abordar as categorias do trabalho com as especificidades de cada componente, né? Então, cada componente trabalhou o trabalho nas suas respectivas, nos seus respectivos componentes. Que o estudante também desnaturalizasse a concepção de trabalho entendida apenas como mercadoria, de modo a refletirem criticamente sobre os mundos do trabalho, a partir das culturas escolares e de seus lugares de vivência. E também possibilitando uma análise dos mundos do trabalho de forma plural, levando em consideração os movimentos e transformações das relações de trabalho. Durante o desenvolvimento da trilha, nós atingimos alguns objetos de conhecimento, como a questão das relações de poder e desigualdades, a questão das mulheres rurais, diferenças salariais, os estereótipos de gênero, o racismo estrutural, e também a questão das transformações econômicas, políticas e sociais, a precarização da relação de trabalho, algumas novas formas de trabalho, como o movimento da uberização, o empreendedorismo também com a questão das startups, e abordamos também sobre a questão dos direitos trabalhistas. Nessa organização, nós temos os componentes, as habilidades dividido em unidades curriculares. Essas unidades curriculares são 4. Os mundos do trabalho no território catarinense, o trabalho nas interseccionalidades, as tecnologias e trabalho no território catarinense e os direitos nos mundos do trabalho catarinense. Durante as saídas de estudo, visitamos 2 locais em específico, Itá e também o Polo Parque Científico Tecnológico de Chapecó. Certo? Lá em Itá, nós visitamos alguns locais. Um dos exemplos é o Itá Ecoturismo. Devido à inundação da antiga cidade, os empresários precisaram reestruturar toda a economia da cidade. E o que é muito forte hoje em Itá é a questão do turismo. Em específico, tivemos uma fala com um dos empresários que tem como foco principal essa questão do ecoturismo, ou seja, possibilitar o turismo, o lazer, o entretenimento, tanto para o povo de Itá, quanto para o pessoal de fora que vem visitar Itá, esse turismo ecológico, ou seja, algumas alternativas ecológicas para esse turismo. Certo? Visitamos também algumas casas que são muito conhecidas lá na cidade, que são, uma das casas é a Casa da Memória Camaroli, que é uma espécie de museu, tem alguns objetos lá da antiga cidade que eram utilizados por cidadãos de Itá, que foram doadas para a Casa Camaroli e estão lá hoje para exposição. Visitamos também o lago onde era a antiga cidade, que a gente pode perceber, e anotado na foto aí, a presença da antiga igreja, ou ao menos as 2 torres da antiga igreja, certo? É um monumento histórico hoje da cidade de Itá. Uma outra visita que fizemos foi ao Empório do Mirtilo. É uma empresa que tem como comércio principal uma fruta chamada mirtilo e outras pequenas frutas também. E é um comércio muito forte na cidade de Itá. Além de ser comercializado na região, também é exportado para fora do país. Então, além dessa saída de estudo para a cidade de Itá e a conversa com os empresários locais e como que foi feita toda essa reestruturação econômica da cidade voltada ao turismo e ao entretenimento, também fizemos uma saída de estudos aqui mesmo em Chapecó, nas proximidades da escola, no Polo Parque Científico e Tecnológico, né, o Polo Parque. E no Polo Parque os estudantes puderam conhecer o ambiente nos seus vários setores e o que aquele ambiente, aquele espaço proporciona para o empreendedorismo aqui em Chapecó e região. Inclusive conhecendo essa questão da estruturação, do incubamento de startups, como que se pode se aproveitar de certos editais de fomento de recurso para o seu empreendimento, né?
atividade final, nós definimos a produção ou de um podcast ou do documentário, né? Então, com base em todas as aulas que a gente trabalhou com eles, eles optaram por um desses dois trabalhos, né? Cada grupo se organizou de acordo com sua preferência e optou por um ou por o outro, né? Esse daqui é o podcast de um grupo chamado Colonização do Oeste de Santa Catarina. E o próximo é o documentário que a turma produziu, chamado Terceirização. Oi, eu sou o João Carlos. Nessa feira do conhecimento, eu irei te explicar o que é e como funciona a terceirização. Terceirização é a contratação de uma empresa para a realização de serviços específicos dentro do processo produtivo da empresa contratante. Ou seja, uma empresa contrata os serviços de outra empresa, mais especificamente funcionários. Produtividade, planejamento, otimização, economia e fiscalização são algumas das vantagens da terceirização. Porém, junto com a terceirização surgem algumas desvantagens, como, por exemplo, a dependência de terceiros, rotatividade imobiliária, risco de desemprego, demissão na fase inicial. Alguns serviços podem ser terceirizados, como, por exemplo, coleta de lixo, limpeza, segurança, manutenção predial, serviços jurídicos e transporte. Então, essa é a trilha O Mundo do Trabalho no Território Catarinense. Povo do primeiro ano, venha, porque de lindos, né? Basta nós e vocês, nós vamos ser muito mais lindos. Bora para a trilha do trabalho.